Os bilionários são motivo de curiosidade por quase todas as pessoas. O empreendedorismo é o passaporte para a aquisição de uma fortuna bilionária. Pouquíssimas pessoas conseguem alcançar o patamar de ter uma conta bancária maior do que um número de telefone. Entretanto, se tornar um bilionário nem sempre é garantia de riqueza para o resto da vida. E neste vídeo, trouxemos uma lista publicada pela revista Infomoney em que você poderá conferir 10 bilionários que foram à falência. São exemplos dos mais variados e de diversos países ao redor do mundo. Confira a lista. Número 1. Patricia Clunge. Patricia, uma antiga modelo americana, se casou com John Clunge em 1981, quando ele era o homem mais rico dos Estados Unidos e tinha uma fortuna de 8 bilhões de dólares. Após 9 anos de matrimônio, Patricia se separou e conseguiu uma pensão de 1 milhão de dólares por ano, além de uma enorme propriedade na Carolina do Norte. Ela investiu toda a quantia que conseguiu do acordo do divórcio em seu próprio negócio, decidindo transformar a propriedade em uma vinícola, e assim fundou a Clunge Estate Winery and Vineyard com seu terceiro marido, William Moses. Mas, após péssimos investimentos e com a crise de 2008 no mercado imobiliário americano, Clunge perdeu tudo. A socialite ainda tentou em um leilão arrecadar fundos para se salvar, leiloando todas as suas joias e peças de arte, mas foi em vão. Patricia Clunge declarou falência em junho de 2011. Número 2. Vijay Mallya. O bilionário indiano do setor de bebidas, presidente do conselho de administração da United Beverage Group, era conhecido pelas suas extravagantes festas e seu estilo de vida de alto luxo. Além disso, ele era dono da companhia aérea indiana Kingfisher Airlines. No começo de 2012, descobriu-se que Mallya acumulou inúmeras dívidas com bancos para manter sua companhia funcionando. Após atrasos nos pagamentos, os bancos credores procuraram Mallya para quitar a dívida. Entretanto, usando um passaporte diplomático, Mallya fugiu para o Reino Unido, enquanto o governo da Índia e os bancos tentam sua extradição, para que ele possa enfim ser julgado no seu país de origem. Na Índia, o bilionário responde por lavagem de dinheiro e fraude bancária, e as multas ultrapassam 90 bilhões de rúpias, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Número 3. Sean Kim. Kim já foi o homem mais rico da Irlanda antes de perder tudo. O bilionário teve muito sucesso investindo em setores industriais e detinha 25% do Anglo-Irish Bank. Após a crise de 2008, quebrado, o banco foi estatizado pelo governo irlandês. E foi nesse cenário que Sean Kim perdeu sua fortuna de 2,8 bilhões de dólares. O Irish Bank Resolution Corporation, novo Anglo-Irish Bank, alega que Kim e sua família devam mais de 2 bilhões de euros à instituição. Em 2011, Kim foi a julgamento por tentar esconder patrimônio do banco, para evitar assim pagar as dívidas. Como resposta, o ex-bilionário afirmou que em seu nome havia apenas 50 mil libras e declarou falência para o governo da Irlanda. Número 4. Jocelyn Weinstein. A ex-socialite, também conhecida como Catwoman, devido às inúmeras cirurgias plásticas em sua face, declarou falência quando foi descoberto que sua conta no Citibank registrava um balanço de $0. A nova-iorquina de 77 anos ainda afirmou que os $900 que ganha de auxílio do governo é atualmente sua única fonte de renda. Durante seu casamento com Alec Weinstein, que durou 21 anos, Jocelyn era conhecida entre as celebridades pelos seus gastos extravagantes. Em entrevista à Vanity Fair, em 2006, ela afirmou gastar em torno de $1 milhão por mês em roupas e possuir conta de telefone de mais de $5 mil. Número 5. Bernard Madoff. Bernie Madoff é o veterano do mercado financeiro que passou impune ao radar da Receita Federal Americana por vários anos, até que em dezembro de 2008 tudo mudou.
Bernie ficou conhecido por ser o líder do maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Antes do escândalo, ele e a mulher possuíam uma fortuna de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares. O esquema começou a ruir quando investidores exigiram cerca de 7 bilhões de dólares de Bernie, que tinha apenas 200 milhões para devolver. À época, o seu fundo cuidava de bilhões de dólares de investidores, que nem de longe sabiam que o esquema de Bernie era uma grande fraude. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou então Bernie por fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. Foi assim que, em 2009, o ex-bilionário foi condenado e recebeu uma pena de 150 anos em uma prisão federal. Segundo especialistas, no auge do esquema ilegal, Bernie chegou a movimentar mais de 20 bilhões de dólares. A história de Bernie pode ser conhecida no filme com Robert De Niro, O Mago das Mentiras. Número 6. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes já foi uma das grandes promessas do Vale do Silício. Sua startup prometia revolucionar os testes de sangue em todo o mundo. A Theranos ganhou muita atenção no começo dos anos 2010 e atraiu muitos investidores. A proposta da startup era simplificar o processo de coleta e realização de exames, bastando para isso algumas poucas gotas de sangue do paciente, e não mais os 6 frascos tradicionais. A Theranos recebeu ao longo dos anos cerca de 800 milhões de dólares de fundos de investimentos para bancar o principal projeto da startup, a Edison, uma máquina de diagnósticos própria da companhia. A startup, em 2014, foi avaliada em 9 bilhões de dólares. E por deter 50% das ações da empresa, Elizabeth Holmes se tornou uma jovem bilionária, fazendo uma fortuna de 4,5 bilhões de dólares. A história começou a ruir quando um ex-funcionário revelou ao The Wall Street Journal que, na verdade, a Edison fazia apenas 15 tipos de testes, não mais de 200 como prometido pela Theranos. Além disso, o equipamento precisava de pelo menos 3 frascos de sangue para realizar os exames, e não apenas de algumas gotas como alardeado. A Theranos também foi acusada de não revelar que fazia seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Tudo isso levantou questionamentos sobre a precisão de determinados exames, algo imperdoável para uma companhia que afirmava ter realizado até então mais de 3,5 milhões de testes. Como consequência do escândalo, o valor de mercado da startup despencou e as ações judiciais e denúncias contra a companhia e sua CEO surgiram aos montes. Foi assim que a Theranos fechou suas portas em setembro de 2018. E Elizabeth foi proibida de dirigir empresas com capital aberto por 10 anos. Além disso, ela terá que pagar mais de 16 milhões em multas e aguarda julgamento por fraude. Se condenada, a ex-bilionária pode passar mais de 20 anos na cadeia. Número 7. Bjorn Gudmundsson. Em uma semana, em meados de outubro de 2008, Gudmundsson era o segundo homem mais rico da Islândia e o maior acionista do Icelandic Bank Landsbank e dono do clube de futebol inglês West Ham. Passadas algumas semanas pós-crise de 2008, o ex-bilionário havia declarado falência para o governo islandês. Na época, sua fortuna de 1,2 bilhões de dólares foi para zero em pouco menos de um mês. Então, Gudmundsson teve que declarar a todo mundo que estava quebrado. Número 8. Allen Stanford. Allen Stanford detém o título de organizar e chefiar o segundo maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Diferentemente do caso de Bernie Madoff, a maior parte das vítimas de Allen nunca teve seu dinheiro ressarcido. Como mostrado pelo jornal CNBC, as vítimas de Allen eram em sua maioria aposentados. A eles eram oferecidos fundos de investimento seguros. Tudo sem fundamento algum.
A quantia roubada por Allen chegou à casa dos 7 bilhões de dólares. Stanford foi condenado a 110 anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida, pelos crimes de fraude financeira, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. Número 9. Donald Trump. Mesmo que pessoalmente o hoje presidente dos Estados Unidos nunca tenha declarado falência, diversas empresas em seu nome quebraram. Apesar disso, Trump esteve bem perto da falência pessoal no início dos anos 90. Em relação às suas empresas, houve diversas falências. A primeira empreitada que foi à falência foi o Trump's Taj Mahal Casino, em Atlantic City. O cassino foi à falência por falta de pagamento de juros aos acionistas, já que as finanças do cassino entraram em colapso. Outros 2 cassinos e o Plaza Hotel em Nova York também tiveram um fim parecido. Um outro empreendimento que teve que encerrar suas operações devido a uma dívida de 1,8 bilhões de dólares foi o Trump Hotels and Casino Resorts, fechado em julho de 2014. Mesmo após falir 4 empresas, Trump usou ao seu favor as leis de falências americanas para restaurar seus negócios. Mas é importante deixar claro que o seu poder de convencimento e sua fama nos Estados Unidos foram muito importantes para reerguer suas finanças. Por conta disso, em 2018, a revista Forbes avaliou sua fortuna em 3,1 bilhões de dólares. A história completa e todas as controvérsias envolvendo Donald Trump podem ser conhecidas em nosso canal, e o link estará na descrição deste vídeo. Número 10. Por fim, mas não menos importante, o brasileiro Eike Batista. Conhecido por todos os brasileiros, Eike Batista foi por anos o homem mais rico do Brasil e chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de 30 bilhões de dólares. O bilionário, que começou no ramo de extração de ouro, apostou em uma completa rede de empresas de extração mineral, energia, logística e distribuição, o que faria suas próprias companhias ajudarem a manter as demais. Era então criado o Grupo EBX. Para concretizar a ideia do Império X, no entanto, o empresário precisava recorrentemente de capital novo. O caminho encontrado foi a abertura do capital de suas empresas na Bolsa de Valores, por meio de IPOs, realizados entre 2006 e 2010. O ponto alto veio com o início da negociação dos papéis da OGX, empresa de extração de petróleo e gás. O IPO da empresa foi um dos maiores da história da Bovespa. Até pouco tempo, a OGX era considerada a principal empresa do conglomerado X. Porém, sem conseguir entregar os resultados prometidos aos investidores, as empresas do grupo EBX começaram a se desmanchar uma por uma. Apenas no primeiro trimestre de 2013, as 6 companhias de capital aberto do empresário, a OGX, MMX, MPX, OSX, LLX e CCX, registraram um prejuízo total de mais de R$1 bilhão. A OGX e a OSX chegaram a entrar com um pedido de recuperação judicial, com dívidas avaliadas em mais de R$16 bilhões, mas não houve jeito. Foi então que o grupo declarou falência no fim daquele mesmo ano, e os problemas do empresário não acabaram. Em 2015, Eike foi chamado para depor na CPI do BNDES, para prestar esclarecimentos sobre os 10 bilhões em financiamentos que ele obteve junto ao Banco Federal de Desenvolvimento através do Grupo EBX. Na época, o ex-bilionário negou que houve qualquer tipo de procedimento ilegal na aquisição do empréstimo. Em 2017, ele virou réu em um processo de lavagem de dinheiro e corrupção ativa dentro da Operação Lava Jato, sendo acusado de pagar $16 milhões ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em julho do ano seguinte, Eike foi condenado a 30 anos de prisão. Hoje, ele tem um canal no YouTube, e o link estará na descrição deste vídeo para os curiosos. Eike Batista tem tido recorrentemente problemas com a justiça, e pouco se sabe se, de fato, o bilionário conseguirá se reerguer.
Ele promete criar nos próximos anos cerca de 20 empresas com valorização superior a US$ 1 bilhão. Entretanto, só o tempo dirá se de fato Ike voltará a ser novamente um bilionário. Esses 10 exemplos mostram que até mesmo os bilionários não conquistam um lugar ao sol definitivo e que o mundo está em constante mudança. Este é mais um conteúdo sobre bilionários que você encontra em nosso canal. Para receber mais conteúdos e curiosidades sobre bilionários de todo o mundo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!